eu queria saber como que com 12 anos, né, você começa a já ter essa visão empreendedora. Porque, na minha concepção, isso é algo que você deve ter visto alguém empreendendo, vem da família. O que aconteceu para com 12 anos, você também, né, bem novo, já com essa veia empreendedora? Eu queria que vocês falassem sobre esse despertar para o empreendedorismo. Bom, meu pai, ele tem uma loja de materiais de construção, né? Mas ele nunca me incentivou a empreender diretamente. Ele nunca chegou e falou, cria um negócio, faça isso, aquilo. Uhum. Eu sempre fui incentivado a seguir o caminho convencional, faculdade, tanto que até os meus 14 anos eu queria ser médico, porque sempre colocaram na minha cabeça de que ser médico Essa era o é a sinônimo de profissão. sucesso, né? E aí eu sempre quis ser médico. Então, quando que surgiu, né, esse interesse? Porque eu tava inconformado. Eu descobri algo novo, né, na internet, eu fui fuçando, fui pesquisando, até que eventualmente eu caí ali na profissão design gráfico, que foi quando eu comecei, Uhum. isso com 12 anos, com o notebook lá, e eu me interessei, achei interessante ali, muito legal, era algo que preenchia esse inconformismo que eu tinha com, Uhum. nossa, eu tô aqui em tal situação, eu não tô crescendo, eu tô sendo mais um jovem normal, sem nenhuma perspectiva, e aí eu tava inconformado, eu achei algo ali no momento que casou Sim. 100% e com 12 anos já prestava serviço aí pra De design. comércio local, prestava para o pessoal da internet que tava começando ali uma loja, por exemplo. Eu ia lá e falava, quero uma logo. Eu ia lá e fazia logo, quero um flyer, aí eu fazia o flyer. E aí no Legal. futuro essa habilidade foi muito importante, assim. Até Irado, hoje é Sim. muito importante design gráfico. Mas eu comecei assim, design gráfico, pesquisando ali, achei. E E já aí vendendo, né? aí eu comecei a vender, só que eu não engatei nessa idade, porque eu Tá. não virou a minha chavinha da minha cabeça. Eu não tinha noção ainda da realidade. Aí só foi Uhum. virar depois de um certo tempo. Mas eu comecei com 12, foi o despertar. Mas o que é interessante é que teve o começo, né? Então, tá tudo bem. Até no começo você não tinha ainda a bagagem, né? E isso é algo que você tá adquirindo pra já saber fazer da maneira mais correta, sei lá. Mas aí depois de 2 anos, aí você já É, começou a engrenar. isso. Legal. Aí teve um vai e Ah, sim, é vem com normal, design né? gráfico. É E Pois normal. terão é. muitos aí, Gente, Eu né? não era pessoas. consistente, eu não era consistente. Era só uma Sim, sim. gracinha que eu tinha ali na minha vida. E tem a questão, né, de nós todos estamos sujeitos a essa evolução e tem a maturidade, tudo isso Aham. Pô, já pra, tinha o pai pra espelhando evoluir. ali, pelo menos, a questão É. de ver, pô, meu pai acorda, abre a loja, É, vende, tem recurso, tem dia que tá bom, tem dia que tá sim, ruim. sim. Querendo E ou aí não, você eu tá não entendia, né? absorvendo. Porque ele seguiu um caminho totalmente oposto ao que ele queria que eu fizesse e ele teve um certo sucesso ali na região, que ele era o melhor da região ali, Sim. Top. de preço, e é o cara que dominava o mercado da região. E aí ele queria colocar pra mim que, nossa, você vai fazer X, Y, Z, sendo que ele seguiu o completo oposto e teve mais resultado. Aí eu Sim. me questionava isso também. Eu falei, Pô, ele ué, tá como falando assim? uma coisa, tá fazendo É, outra, e pois o que ele é. faz é melhor. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Entendeu? Mas eu, meus irmãos também, meus dois irmãos, eles cursaram, fizeram caminho tradicional, faculdade, um é Uhum. dentista e o outro é engenheiro, ambos são bem-sucedidos sim, né? Sim. E, enfim, aí também sempre foi parâmetro da minha mãe, né, de me comparar com meus irmãos. Falar, seus irmãos faz isso, aquilo, Entendi. entendeu? É os primos, né? Sim. Sempre vai ter Sempre vai ter o primo o da primo mais família. bonitinho, mais rico, né? Não tem jeito. Não, E Rafa, sempre você também ou não? No caso, a minha história é um pouquinho mais diferente. Eu não consigo datar o momento, assim, que eu tive esse estalo empreendedor. Na verdade, isso é algo que vem acompanhando há muito tempo. Então, eu sempre gostei de ter as minhas próprias coisas com o meu próprio esforço. Então, eu sempre legal. quis, tipo, por exemplo, começar a empreender pra juntar uma graninha pra montar o meu setup, montar não sei o quê, porque eu gostava muito de computador. Sempre quis Top. ter meu computador, só que minha mãe sempre falava, não, é muito caro, não sei o quê. Aí eu via vídeos ali como montar um computador barato que desse pra jogar. E aí ela pesquisava legal. assim, ficava uma semana pesquisando, olha aqui, mas esse aqui é o plano mais barato aqui. Ela, Tu não, tá curtia muito jogar, caro. né? Tipo, o Gostava. intuito era o jogo e o meio de conseguir o jogo, você sem perceber tava empreendendo ali e fazendo um negócio. Exatamente, eu tinha um PlayStation 4, assim, nossa, era o tipo mais antigaço, assim, e travava muito, e eu ficava, caramba, eu quero ser bom pra ganhar dinheiro nesse jogo, mas eu não consigo porque é muito travado, a internet é ruim, e aí eu ficava incomodado, eu queria meio que evoluir, então eu comecei a meio que ser autodidata. Foi meu primeiro ponto de ser autodidata foi em jogos, né? Sim. E aí eu meio que queria empreender pra começar a ganhar dinheiro, porque minha mãe não tinha pra poder me dar um computador, por exemplo. E aí eu lembro que eu tive a ideia de ir no comércio na minha cidade, lá em Belém, né? Eu ia no comércio comprar. Isso foi no hype que tava tendo aqueles copos
de Stanley. Não eram os Stanley exatamente Sim, que eu vendia, sim. mas eram os copos que... Térmicos. que Genérico. conservava a temperatura. Copo Que térmico. conservava a temperatura. E aí eu comprei, assim, eu lembro que tava R$35 o copo, assim, lá no comércio. Eu comprei acho que uns 3, com o dinheiro que eu tinha guardado de muito tempo. Cheguei perto da minha casa, eu fui lá, tava tendo um churrasco, eu vendi os 3. Eu falei, caramba, vendi, tipo, comprei por 35, vendi por 100. Aí eu falei, caraca, eu consegui aqui, tipo, 3 vezes o valor que eu investi. E aí eu fui lá e comprei mais copos, fui vendendo. Eu lembro que eu cheguei a fazer uns R$1.000, mais ou menos. Isso em 2, 3 semanas. E aí eu parei pra pensar, caramba, eu consigo juntar dinheiro rápido, né? É só eu ver o que tá bombando e conseguir solucionar esse problema. Então qual que é o problema? Você tá aqui no churrasco, tá bebendo sua cerveja, você vai ficar quente, vai ficar ruim, então tem a solução pra esse problema. Então foi minha primeira experiência com venda direta. Resolveram né? o problema de alguém e Exatamente. ser remunerado por isso. Exatamente. Aí foi o primeiro estalo que eu pensei, caramba, eu tenho meu próprio dinheiro e é bastante, né? Pra mim, R$1.000 era muita coisa. Isso é louco, Eu tinha o quê? Uns 13 anos na época. Então, eu comecei a gostar mais desse lado empreendedor e foi quando eu tive meu primeiro contato com o digital aos 14 anos. Que, inclusive, foi quando a minha primeira vez aqui em São Paulo. Eu vim visitar minha avó, que mora aqui, que é a única pessoa da minha família que mora aqui em São Paulo. E eu vim visitar ela aqui e eu vi, caramba, que cidade grande, tem tanta coisa pra fazer, tanto lugar pra ir. E aí foi quando eu tive esse estalo, caramba, eu consigo fazer algo com o digital, né? Irado. Deixa eu pesquisar mais. Aí fiz o que todo mundo faz, abrir o YouTube e pesquisar como ganhar dinheiro na internet. E Todo aí- mundo faz? É isso que eu te Todo corrigi. mundo faz. Todo mundo faz, Quem velho. dera, É muita nossa, fé na isso. humanidade. Não, é que as histórias que a gente ouve, todo mundo começa assim, né? Tipo, pesquisando ali que como todo ganhar padrão. mundo dinheiro. que deu certo, se esforçou, Sim. fez. Aí, Aí, realmente, isso, tem que né? corrigir, realmente. E aí eu comecei a pesquisar e o primeiro contato que eu tive foi com dropshipping, né? E aí eu falei, caramba, que mercado interessante, eu consigo fazer o que eu fazia e vender pra todo o Brasil, não só perto da minha casa. Entende? Fazer isso sem ter que ter o estoque, eu posso ter o estoque de fornecedores, então foi meu primeiro contato com o digital, foi com esse negócio e eu de cara pensei, caramba, isso pode dar certo. E aí eu comecei a estudar, eu sempre fui imediatista, né? Então eu peguei a ideia, eu vou aplicar agora, eu vi o vídeo de tarde, de noite eu já tava criando a loja, já tava na Shopify, criando conta, colocando produto, estudando, né? Legal. E eu lembro que eu vi aquele vídeo do Gabriel Silva de 24 horas, eu cheguei a terminar esse vídeo em 2 dias. Um vídeo de 24 horas. Eu fiquei ali assistindo e colocando em prática, então eu sempre fui assim de aplicar. Voltando um pouquinho da história, porque é bem perto, né? Eu comecei no dropshipping nessa época, fiquei uns 3 meses ali construindo tudo, tentando e não consegui vender. Tipo, no 4º mês, assim, eu fiz a minha primeira venda, que veio junto da segunda, da terceira, e foi com produção de conteúdo. Criei o Instagram pra loja, postei um vídeo que bateu 10 mil visualizações, eu fiquei, caramba, esse vídeo vendeu aqui, eu não tive que gastar com tráfego, foi meu primeiro contato com orgânico, né? Foi que a gente começou a se apegar a esse meio de tráfego. E aí eu tive resultados que eu falei, caramba, eu posso começar algo, porque eu comecei com meus amigos na época, né? Esqueci de mencionar isso. Eu falei, eu posso começar algo sozinho, minha loja sozinho, o pessoal também não tinha a vontade que eu tinha, sabe? Tipo, de crescer. Tipo, não aplicavam como aplicavam e não tinha a cultura que eu tinha na época, né? Então eu fui lá e comecei algo sozinho e nessa eu falei, caramba, eu preciso investir nisso. E aí eu queria contratar um designer gráfico pra construir a identidade visual da minha loja, tudo, e foi aí que eu conheci ele. Adivinha. Aí Que encontrou ele eu. produzia, ele fazia Olha esse aqui. serviço. Só que Tô aí, entendendo, voltando- galera, a história. Um começou de um jeito, daqui a pouco Sim. eles se Conectam conectam. umas se conexões, conectou. né? voltando um pouquinho antes disso aí, né? Porque pra gente se conhecer, a gente se conheceu num grupo de networking. Sim. E esse grupo de networking, assim, era um grupo de dropshipping na época. Então, todo mundo queria fazer dropshipping, aí era um grupo onde o pessoal que fazia dropshipping se ajudava, né? Irado. Então, antes de eu entrar nesse grupo, eu prestei serviço para um cliente meu que fazia dropshipping. E eu comecei a ficar muito perto do cliente, eu vi que ele tava fazendo ali, cara, R$2.000 por dia, R$4.000 por dia. Que é isso Eu aí, falei, opa, né? peraí, que é isso aqui? Tá melhor do que ficar fazendo arte, Tô né? louco, muito Sim. Aí eu comecei a me interessar, ele falou que... Aí ele começou a me ensinar, foi meu primeiro mentor, como se fosse. Aí ele Sim. começou a me ensinar ali, e aí eu fui tentando dropshipping, não dava certo, até eu chamei alguns amigos da escola, meus amigos da escola na época, Sim. cheguei, liguei pra eles, falei, cara, liguei pra uns 2, 3, falei, ó, vamos começar aqui esse negócio novo aqui, vamos fazer tal coisa que dá certo. Todos recusaram. E aí, né, em paralelo a isso, a loja não deu certo, não consegui vender nada, e eu tava num grupo de networking buscando ajuda também pra escalar minha loja. E aí, eu conheci ele, a gente trocou networking, até a gente, se não me engano, a gente fez uma arte por networking também, né? Algo do tipo. Foi Eu fiz algo uma arte assim. de graça aí, porque ele tava vendendo na época já.
Aí eu falei, me ajuda aqui, me dá uma dica nisso aqui, pô, vender mais. E aí eu lembro que eu fazia exatamente a mesma coisa que ele. Ele fazia a tinha mesma coisa que eu, mas ele não estrutura. vendia, eu vendia. Ele ficava, caramba, velho, tô fazendo a mesma coisa, não tá vendendo. Deve Era a ser o mesma sotaque estrutura, dele, o né? mesmo produto. Era um produto de árvore de Natal, se eu não me engano. Eram os LEDs que ficavam na árvore de Natal que comprava pelo celular. Os E LEDs ela que da deve ter árvore de comprado, ela Natal. ama essas coisas. Ah, Aí tinha esse produto e eu vendia o mesmo produto que ele, tava vendendo no caso, tava tentando vender, com o mesmo anúncio, mesmo canal de vendas, tudo exatamente igual. Mesma copy, não vendia o meu, eu ficava indignado, né? Até que a gente viu uma dor no mercado que era justamente fazer o quê? Design para loja de dropshipping, porque muitas Sim. pessoas estavam entrando no dropshipping e não sabia de nada de design gráfico, aí fazia no Canva, aí fazia um negócio muito zoado, e não tinha nenhum design, nenhuma agência que se posicionava ali para isso. Então a gente começou a fazer loja para dropshipping, isso com 15 anos, que a gente falou, não, vamos formar uma agência. A gente formou a GoDrop, que é o Você primeiro foi atender negócio. a dor dele, entendeu Sim. que a dor dele era dor de um monte de outras pessoas, falou, bora fazer. Exatamente, a gente tinha pontos complementares, né? Então eu sabia produzir conteúdo, sabia como vender, além de que eu já tinha, noção de como criar a loja na Shopify, toda essa parte operacional. Operacional E ele estrutural, era você já muito sabia. bom em design, então ele ia criar a identidade visual e ia basicamente fazer a magia acontecer na loja, né? Então a gente juntou isso e a gente criou uma agência que solucionava essa dor. Queria começar no dropshipping, quer ter sua loja, quer ter tudo bonitinho ali, tudo pronto, a gente vai solucionar isso. E não tinha na época, né? A gente foi os Sim, primeiros não a criar tinha, isso não. com 15 anos. E assim, foi muito rápido, porque no dia que a gente planejou, aí no dia seguinte a gente tava ali estruturando, e a gente soltou o primeiro vídeo, se eu não me engano, com o WhatsApp lá rodando, e aí era de madrugada, mais ou menos umas 1h30 da manhã, eu acho. Chegou o cliente, e eu tava lá atendendo no WhatsApp os clientes, montei o script lá um dia antes, se eu não me engano. Lembrando do E- imediatista, né? A gente sempre foi de Sim. aplicar Você assim em na São hora. Paulo e você em Belém. E eu em Belém. Isso, nada a ver. E a gente falando com Irado, o cliente lá, eu falei, meu, eu vou te ajudar a criar sua loja. E aí era 1 da manhã, se eu não me engano, o cliente foi lá, primeira venda, um dia depois da ideia. Aí eu que falei, legal. Aí já, uau. Aí 1 da manhã, primeira Incentivou. venda, eu vi a notificação, eu falei, é real.